Santificação, cada vez mais perto de Deus, cada vez mais longe do pecado. Hebreus 5.9, ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para os que lhe obedecem. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem permite que você tenha santidade é Deus, porque Ele é o Senhor da santidade. Mas quem tem que buscar é você. Sede santos, porque o Senhor sou santo. A gente tem que discernir o que é para Deus fazer e o que é para a gente fazer. Ser santo é cada vez mais perto de Deus e cada vez mais longe do pecado. Hebreus 12.14, paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Pedro 1.15 e 16, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Santo no princípio da palavra e não pelos costumes da igreja. Quais são esses princípios? 1 Timóteo 4.4 e 5, pela oração e pela palavra é santificado. Pelo conhecimento da palavra você aprimora a sua afinidade com Deus. Ser santo significa obedecer no princípio da palavra. Colossenses a partir de versículo 5, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Santificação nível 1, da carne. O Espírito Santo não pode ficar numa carne cheia de pecado, porque ele não se agrada disso. Você não se lembra de Sansão? Que o Espírito Santo saiu dele. Em outro momento com outra pessoa, diz a Bíblia, o Espírito Santo tornou como a um inimigo. Por isso que quando você recebe o Espírito Santo você na mesma hora sente uma leveza, como se um fardo fosse tirado de você. Esta é a santificação da sua carne. Se Deus santifica a sua carne para o Espírito Santo habitar contigo, se você não continuar se santificando e buscando a santificação, será que ele também não vai se retirar? Seu corpo é templo do Espírito Santo, seu corpo físico. Santificação nível 2, coração. A boca fala do que o coração está cheio e antes de falar você pensou. E o que você pensou, você se continuar pensando ou você vai falar ou vai praticar aquilo que pensou. Santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aí depois desse processo tem que começar a... Aí vem João dizendo, filhinhos, agora somos filhos de Deus. Aí quando você obedece, Deus passa a ser seu pai. Se não estáis em obediência, não sois filhos, mas bastardos. Tudo isso se resume em amor. E o amor verdadeiro não lança fora a obediência. Parte 3. A salvação é pela fé. E quem tem fé obedece. Quem obedece é salvo. De forma que a salvação é gratuita e pela fé mediante a graça. Mas se você não tiver o zelo de obedecer a Deus, essa salvação você pode se excluir dela. Que ninguém se prive da graça de Cristo. Santidade e viver no Espírito para mim me parece ser a mesma coisa. Sem santificação não tem arrebatamento, sem santificação não tem vida eterna. Isso é diferente de se isolar. Pelo contrário, você tem que ter comunhão com os irmãos. Em algumas igrejas colocando no lugar da santificação doutrinas de homens. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Porque pela lógica, se Cristo morreu pelos nossos pecados, e nós cremos nele, e nós dizemos que temos nele, e não evitamos o pecado, então segue-se que Cristo morreu à toa. E se você está jogando fora a cruz de Cristo? Está escrito é aí de nós se desrespeitarmos e ignorarmos uma tão grande salvação. Hebreus capítulo 2. Da mesma forma que quando você foi batizado no Espírito Santo você recebeu automaticamente alguns dons. Da mesma forma foi te dado um nível de santidade quando você recebeu o Espírito Santo. Porém alguns nomes não foram dados porque eles precisam ser buscados. Apesar de não ser você próprio que se dá os dons, mais o Espírito Santo, mais você que os busca. Da mesma forma não é você que se dá a sua própria santidade, mais você que a busca. 3 níveis de santidade: santidade por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1. A santidade por meio do Espírito Santo você recebe quando é batizado, não nas águas, mas no Espírito. 2. Por meio do Filho, que é você, porque você se torna filho se for obediente, se não é bastardo e não filho. 3. Por meio do Pai quando você for arrebatado. Humildade, suportar o outro, amar. Andar em paz com todos. Colossenses fala de santidade. Tome cuidado com fofoca. Assim como Cristo te perdoou, perdoe os outros. E sobretudo revesti-vos do amor. Santificai-vos, porque amanhã Deus vai operar maravilha no meio de vós, está escrito em Josué. Enquanto você não se santifica, você perde os milagres de Deus. Mas tem que cumprir esse princípio da santificação primeiro.
Filho meu, dai-me o teu coração. Assim como o apóstolo Paulo fala da graça, ele mesmo que fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Santificação não é seguir dogmas e doutrinas de Bowman, como não comer carne de porco, não usar tatuagem, nada disso vai ter nenhuma relevância na salvação. Curamos em teu nome. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Fazer milagre é ruim? Não. Não adianta estar fazendo uma coisa boa em público, e chegar na sua casa a praticar iniquidade. Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ore a Deus e para que o Espírito Santo sonde o teu coração e tire as coisas que há de mal. Obras da carne. Gálatas 5, 19, 21. 19 Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. 20 Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. 21 Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O amor é o cumprimento da lei. Em tudo que falei o resumo é esse. Gálatas 5 horas e 22 minutos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quanto a essas coisas não há lei. Então, se você tem o fruto do Espírito, que é amor em grande quantidade, você não precisa se preocupar com leis, costumes ou regras. Porque automaticamente você vai agir no Espírito. Se você anda em amor, e conhece a palavra ou tem entendimento, então você anda em santidade.